Bem, vamos lá, vamos começar a oficina de visagem para mapeamento de processos. A ideia dessa oficina é a gente dar um básico, né, de processos, mas com muito mais foco operacional, né, de como fazer o mapeamento destes processos. Essa oficina, ela começou em 2015, né? Mas primeiro gostaria de trazer para todo mundo uma reflexão, para a gente poder saber o porquê que nós estamos aqui, né? E aí tem um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês que fala sobre a questão de motivação, né? Motivação relacionada principalmente a descobertas, motivação relacionada, né, a ter um senso crítico ou algo do tipo, que isso está muito relacionado a processos. Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui e vamos ver se vai aparecer aqui certinho. Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna. Isso é depois, nos tempos da caverna, nos tempos da última glaciação. E essa tribo morava lá por milhares de anos, aquelas cavernas enormes, lá de Dordogne, aquelas cavernas todas. E, na verdade, essa tribo, milhares e milhares de gerações foram se repetindo, e eles só conheciam a escuridão, a umidade, a ausência de perspectiva, só conheciam aquela vida úmida do fundo da caverna. Até que um dia um grupo de jovens, inconformados com aquela escuridão e com aquela umidade, com aquela ausência de perspectiva, resolveu preparar o seu farnel, a sua mochila e viajar pelo interior da caverna. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades, esse grupo encontrou um ponto luminoso. O grupo foi em direção a esse ponto luminoso e descobriu o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando os jovens chegaram lá, eles ficaram entusiasmados, boquiabertos, estupefatos, ao verem aquelas coisas todas das quais eles nunca haviam ouvido falar. O sol, o calor, os pássaros, as flores, as folhas, o verde, os animais, aquela coisa toda. E eles ficaram tão bobos, tão boquiabertos, tão entusiasmados, que resolveram voltar de novo para o fundo da caverna. Outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, até que chegaram onde estavam todas as pessoas, os velhos, as mulheres e crianças, reuniram a todos e disseram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem. Muitos de nós poderemos nem chegar até lá, mas vale a pena o que existe lá. Nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, mas vale a pena o que existe lá. E sofregamente começaram a descrever as coisas que eles haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, outro dos pássaros, outro das flores, outro da luz, outro, enfim, aquela sofreguidão toda contando com entusiasmo que haviam visto. Quando terminaram o relato, os mais velhos falaram: coitados, enlouqueceram. Isso tudo não existe. O que existe é isto que nós vivemos, a escuridão, a umidade, a ausência de perspectiva. Nunca ouvimos falar de nada disso, eles estão tendo alucinações, eles ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte. E mataram todos os jovens. A moral da história, minha gente, é a seguinte: que nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer as maravilhas, foram aqueles que estavam acomodados e quietos e parados no fundo da caverna, no fundo da escuridão, na umidade, na ausência de perspectiva. Foram aqueles que, na verdade, não se dispuseram a passar por uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros. Aqueles que não acreditavam em nada que não fosse escuridão, umidade e ausência de perspectiva. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que aparecesse e falasse alguma coisa que não fosse escuridão, era louco, e para o louco a morte. Da mesma forma, meus queridos, agradecendo a audiência de vocês nesse tempo todo, ouvindo esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês podem achar que eu estou louco, vocês podem me matar, mas nem por isso a realidade e verdade de que existe uma outra vida. Existe uma vida motivada, existe uma vida com entusiasmo, existe uma vida além da caverna,
Isto tudo existe. Existe um emprego que vale a pena. Existe uma família que vale a pena. Existem filhos que valem a pena. Existe uma mulher, um marido que vale a pena. Existe, na verdade, uma nova vida. Isso existe. Só que tem duas coisas. Primeira coisa, gente, é preciso querer. Se eu não quiser, se vocês não quiserem, não ocorrerá. Primeira coisa, é preciso querer. E segunda coisa, é preciso lembrar que será sempre uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios. Às vezes, chegando lá, vamos chamar de loucos, mas eu diria a vocês, vale a pena. Vale a pena o que tem lá. Vale a pena essa nova vida fora da caverna. Faça essa viagem. Tire você da caverna. Vá, ultrapasse seus próprios limites. Brigue com os animais bravios. Passe pelos lugares estreitos, pelos rios profundos. Encontre a luz e vá em direção a ela. E você vai ver que viver é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigado. A ideia desse vídeo era, na verdade, só falar sobre a questão de motivação e dizer que a questão que a gente vem vendo com relação à gestão com processos, gestão por processos, ela não é simples. Ela não tem fórmula mágica. Então eu vou lá, mapeio meus processos e está lá todo documentado. Esse é o primeiro passo, digamos assim. É o começo, né, da trajetória, né? E assim como no vídeo, a mensagem que a gente gostaria de deixar já de início nessa oficina é que vale a pena. É que é algo que vai trazer resultado, algo que vai trazer benefício, né? Então, vale a pena realmente ter esse foco e ter esse caminho pela frente relacionado a processos. Mas vamos lá, era só para a gente dar uma quebrada no gelo logo no começo. E aí a gente vai começar a falar dessa oficina aqui agora, né? Bem, essa oficina, ela começou, né, em 2015, como eu disse. Antes ela era feita num dia só, né? Essa parte de teoria e a parte de prática era feita num dia só, período de mais ou menos 2 horas e meia. E agora a gente resolveu dividir ela em duas. A primeira parte aqui de teoria, então a gente vai falar hoje de como surgiu, né, essa oficina e os processos aqui dentro do NTI, na UFBC como um todo. Um básico de processos, né, do que são processos, e um básico da notação utilizada para fazer o mapeamento de processos. A parte 2, quinta-feira, que é a parte prática, né, pré-requisito é essa teoria aqui. A ideia é que a gente trabalhe com um exemplo logo no comecinho e a gente já parta para os exercícios, né? E aí, gente, se tiver algo que a gente fale por aqui que às vezes num primeiro momento não esteja muito evidente para vocês o que é, pode perguntar, não tem problema, viu? Porque às vezes devido à vivência, né, tem alguns termos, por exemplo, que são utilizados, e isso em qualquer situação, que às vezes não é um termo tão, digamos assim, tão do dia a dia. E às vezes pode soar um pouco estranho, pode perguntar, não tem problema nenhum, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E aí, começando a falar, né, adiantando um pouco essa questão do exercício, até para que vocês possam, durante essa oficina, ir pensando nisso, o que a gente poderia pensar é mais ou menos o seguinte: ok, faz o seguinte, abre depois um bloquinho de nota, pode ser depois da oficina no teu computador, e pensa, né, o que envolve esse processo, né, o que você faz primeiro, faz depois, tal, e etc. E vai escrevendo numa sequência, dividindo isso e decompondo esse tipo de coisa. Isso aí vai ajudar bastante vocês na quinta-feira, na hora de pensar no processo, né? Então vamos lá. 2015 a gente começou aqui no NTI, a gente teve uma consultoria, né, dessa empresa chamada Deloitte. Ela veio para praticamente estruturar o escritório de processos no NTI. E também dentro do escopo tinha toda a estruturação do escritório de processos e por aí vai. Essa empresa veio para ficar... o
contrato que a gente havia fechado com ela era de 3 meses e ela ficou quase um ano aqui no NTI trabalhando, né? Acho que chegou a dar 8 meses de trabalho, mais que o dobro do que o tempo que tinha sido previsto. E aí depois, no final, ele entregou alguns relatórios, entregou alguns processos mapeados, mas a principal contribuição deles foi, na verdade, a gente olhar como é que a empresa trabalhava, como que trabalhava aquele consultor, digamos assim, de processos, né? O que ele fazia primeiro, o que fazia depois, que tipo de documentação que fazia, como que fazia, o que ele usava, né? Qual era o passo a passo do que ele fazia. E aí, quando a empresa foi embora, entregou toda a documentação, só que a gente ainda não estava com, digamos assim, uma estrutura suficiente para poder implementar aquilo de primeira dentro da NTI. Não só pensando em pessoal, mas pensando principalmente em base de conhecimento e entendimento de como que aquilo poderia ser aplicado aqui dentro. Quando foi em 2016, a gente teve alteração aqui da nossa coordenação, né, de gestão e planejamento, e aí a gente resolveu realmente começar essa parte de mapeamento de processos. A gente pegou os 2 primeiros processos, que foram fornecimento de suprimento de impressão e empréstimo de equipamentos, e começamos a fazer um mapeamento desses primeiros processos, né? Só que 2016 foi um ano praticamente inteiro onde a gente estava aprendendo. A gente estava conhecendo uma ferramenta nova que a gente não conhecia, conhecendo uma metodologia nova, entendendo como que isso se aplicaria dentro do NTI, o que era possível fazer, o que não era. E aí eu sei que assim, a gente ficou praticamente 2016, 2017, derrapando bastante, o negócio era muito incipiente, assim, ele andava muito pouco. A gente estava realmente aprendendo e testando muito mais esses, não o processo em si, eu quero dizer, mas a forma de se fazer isso. E só em 2017 a gente conseguiu estruturar a equipe de processos aqui do NTI. A gente dobrou a equipe, né? A gente tinha uma pessoa, passamos para 2. Então, a gente conseguiu alterar isso. E aí uma coisa muito importante, né? Que quando começou lá em 2015, 2016, uma coisa que nos ajudou muito foi o entendimento da coordenação de ver aquilo como algo importante para o setor, para o NTI, né? E dar o apoio necessário para que a gente pudesse, né, fazer esse trabalho. Depois de que a gente estruturou o escritório, a gente falou, olha, está na hora da gente começar a ampliar isso aí. E aí a gente foi avançando no mapeamento do NTI, desses 2 primeiros processos, ou 3, que a gente estava fazendo só aqui da nossa coordenação, a gente começou a ampliar isso para os outros setores do NTI. E aí, para a gente poder fazer isso, a gente propôs uma capacitação geral do NTI, nessa mesma oficina praticamente, só que em um dia só, né? E a partir daí a gente também começou a, digamos assim, tornar uma condição primordial ao entrar no NTI, a pessoa participar dessa oficina de visagem, pelo menos para saber o que é aquilo, o que quer dizer, o que querem dizer aqueles processos, né? Por que a gente faz as coisas de uma determinada forma com base em processos. Quando foi ainda no ano 2017, a gente estava fazendo o estudo de alguns processos do NTI e a gente foi devolver a chave da sala que a gente estava usando lá no CMCC. E ao entrar no CMCC, a gente viu algumas mesas lá com uns processos enormes impressos, mais ou menos parecido com esses que estão aqui, ó, na tela aqui atrás. Aqui. Isso aqui é uma oficina de revisão de processo que a gente fez, essa imagem. E aí a gente entrou nessa sala e tinha lá aqueles processos enormes, e a gente descobriu que tinha mais gente também, de alguma maneira, mexendo com isso, né? E foi onde surgiu a ideia do Café com Processos, né? Foi a ideia do Hélio aqui do NTI. Então, a gente poderia fazer um encontro para trocar ideia, saber quem que já mexe com isso, como é que está isso na universidade. E a ideia era, né, a princípio, montar um espaço para que a gente pudesse trocar essa experiência.
E aí, por consequência disso, a gente começou a compartilhar essa oficina. Hoje, a gente já ultrapassou de longe 300 servidores que participaram dessa oficina já, né? Então, a gente já tem uma grande quantidade de servidores que participaram praticamente de todas as áreas da UFABC. Ao menos um servidor já participou dessa oficina, né? Então, ela já foi bem divulgada e foi realizada várias vezes, né? E a coisa foi se desenvolvendo, né? A partir daí. 2019, lá em 2017, 2018, a gente ainda fez algumas visitas externas a alguns órgãos para conhecer as experiências deles, né? Em 2019, a gente fez a primeira semana de gestão por processos, uma semana para debater o tema, né? Em 2020, a gente lançou o portal de processos, né? Esse processo.fabc.edu.br. A ideia dele era que a gente estivesse no mesmo ambiente, né? Tudo que era relacionado a processos e principalmente o portfólio de processos da universidade. Ainda no ano de 2020, como a gente já vinha patinando, digamos assim, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e a gente não tinha ainda uma metodologia, uma forma, digamos assim, de fazer, não só fazer um mapeamento, mas também depois gerenciar esses processos. E a gente lançou, em 2020, o Manual de Gestão por Processos da UFABC, que também está disponível lá no portal, né, desse portal Processo UFABC, lá em matérias de apoio. A gente lançou a primeira versão dele, né, e realizamos em 2020 a segunda semana de gestão por processos. Em 2021, a terceira semana, fizemos o primeiro levantamento de nível de maturidade em gestão por processos da UFABC. Esse levantamento ele tem alguns aspectos que a gente levanta para entender como é que está a maturidade em gestão por processo dentro da universidade como um todo, setor a setor. Em 2022, a gente lançou um curso, né? Um curso mais longo, de 24 horas. Fizemos a primeira turma desse curso. O nome dele é Gestão por Processo, do Básico ao Avançado. Fizemos o segundo nível, o segundo levantamento, nível de maturidade. Publicamos a segunda versão do manual, e aí já com a colaboração de quem participou da primeira turma, né, do curso. E a gente fez também, com o lançamento da Central de Serviço, a gente revisou todos os processos de serviço do NPI, de acordo com o trabalho com a nova ferramenta, né? Então a gente pegou o portfólio inteirinho praticamente, revisou tudo, mais de 70, 80 processos, revisamos um por um, junto com as áreas, adequando esses processos aos procedimentos da nova Central de Serviço. Em 2023, a gente fez a segunda turma do curso, né, de gestão de processos. E aí a gente fez duas turmas, pegando esse curso de gestão de processos, a gente criou um outro curso com uma carga horária menor, uma carga horária de 5 horas, para dirigentes da UFABC. A nossa ideia era, com essa outra turma dos dirigentes, era fechar o elo, né? Porque a gente vinha trabalhando desde 2017, junto a todas as equipes, aos servidores, e aí os servidores chegavam depois nos dirigentes, os dirigentes, na verdade, por muitas vezes não conseguiam entender o que é que os servidores estavam fazendo e falando, e achavam que aquilo, digamos assim, era mais uma coisa, era mais algo, e desmotivavam, de certa forma, as equipes e os servidores. E a ideia era fazer os dirigentes entenderem a importância da gestão por processo, né? E com isso trabalharem no apoio das equipes também. Bem, no ano passado também a gente fez o terceiro levantamento do nível de maturidade, né? E esse ano a gente já fez o quarto levantamento e acabamos de lançar a versão 2.3 do Manual de Gestão por Processos da UFABC, né? No ano de 2004 a gente ainda não fez nenhum curso, provavelmente a gente deve fazer alguma turma para 2025, mas nesse ano aqui teve até a questão da greve, etc., mas a gente acabou não fazendo nenhum curso para esse ano. Então, assim, de uma forma geral, o que nós já realizamos como Café com Processos, né? Atuamos desde abril de 2017, ou seja, há 7 anos.
Foram 40 encontros presenciais e online entre os servidores. Desses 40, praticamente 30 encontros de forma seguida. Depois a gente teve alguns mais passados. A gente já fez visitas externas presenciais no Instituto Federal, na Prodesp, né? Já fomos presencialmente conhecer as iniciativas de lá de processo. Fizemos algumas videoconferências com outros órgãos, né? Como a UFSC, a UFMT, a Federal de Pernambuco, para trocar informação, trocar ideia. A gente teve uma série de apresentações também. A gente já trouxe consultores aqui para falarem pessoalmente para a gente sobre gestão por processos. E a gente já fez também outras conferências pontuais sobre gestão por processo, também trocando ideia com consultores externos, pessoas que trabalham com isso no mercado e em outros órgãos também. A gente já fez as 3 semanas, né? E essa oficina aqui a gente já fez para mais de 300, com mais de 220 certificados. E essa diferença se dá porque durante a pandemia, principalmente, como antes da pandemia era 100% presencial, durante a pandemia a gente não tinha um modelo ainda adequado para fazer. E aí a gente fez muitas oficinas abertas sem emissão de certificado. E a gente já fez também os 4 cursos, né, a respeito de processos. Vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Do que a gente vai fazer a pergunta de por que processos, né? Por quê? E aí a gente vai fazer a reflexão do que são formadas as organizações. Se a gente olhar para o UFABC, estruturas físicas ou virtuais? Temos, né? Então, temos estruturas físicas, temos estruturas virtuais, digitais para trabalho. Pessoas, temos. A UFABC também é formada de pessoas. Conjunto de normas e políticas, também, né? Tanto NTI, quanto PU, quanto várias áreas da UFABC, e nós, como servidores também, né? Temos que atuar de acordo com um conjunto de normas políticas, legislações e por aí vai. Mas o que eu queria trazer para vocês é que, assim, o entendimento de como são formadas as organizações, além desses 3 itens, as organizações são formadas por uma pilha de processos. Toda e qualquer organização é formada por uma pilha de processos. E aí esses processos eles podem estar de forma organizada, né? Eles podem estar de forma ordenada, conectada ou não. Mas todas as organizações são uma pilha de processos. Esses processos podem ser virtuais, eles podem ser presenciais, né? Eles podem ser manuais. Então, assim, eles podem ser de diversas formas realizadas. Mas todas as organizações são uma pilha de processos. Não tem como fugir disso. Seja a UFABC com esse tamanho, seja uma pizzaria, gente. É uma pilha de processos. E o que a gestão por processos proporciona, né? Vou falar de alguns itens. Definição de padrão de qualidade em entregas. As entregas que são realizadas, né, com a gestão por processos, você começa a estabelecer um padrão, né, de qualidade melhor definido, porque você enxergando o processo, você enxerga a entrada, você enxerga todo o processo correndo e você enxerga a saída. E aí você consegue estabelecer padrões, formatos, para que você transforme essa entrada numa saída, né? E aonde que eu encontro, digamos assim, esse tipo de coisa, onde é que eu busco isso? Você busca em portarias, em políticas, em normativas, em serviços, né? Tudo isso dá elementos para que você possa fazer a definição de padrão. Então, vamos falar de um outro benefício, alinhamento institucional com o objetivo da organização, né? A gente tem um porquê de a gente estar aqui, né? A gente, como área meio, né, NTI, e acho que o prefeito universitário também tem a mesma visão, às vezes a gente acha que, assim, a gente não entrega algo lá na ponta, lá, a gente não está ligado diretamente a gente não faz diretamente o ensino, a pesquisa, a extensão,
né? Nós não somos a Prograde, a ProPG, a ProEC. Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem uma função aqui, né? Uma missão. E aí, quando a gente pensa na gestão por processos, a gente busca auxiliar no entendimento, né? De transformar a missão institucional da universidade e dos setores, né? Em resultados. E aí, a gestão do processo ajuda a gente a entender, a partir daquela hierarquia, né, de missão institucional, onde que a gente faz o preenchimento disso com os nossos processos, né? E, de uma forma ou de outra, ele ajuda a entender também como que a gente diminui ou reduz ou elimina, né, essa questão de gargalo, duplicidade, lacuna, né? Onde que a gente consegue ter uma ideia disso? Principalmente nos regimentos internos, né, das áreas, mas também o que eu coloco aqui como handoff aonde, por exemplo, que termina o meu e começa o do outro, né? O handoff é passar de uma mão para outra praticamente, né? Essas entregas, como que eu fecho essas entregas? Vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Já aconteceu com vocês alguma vez de saberem, tem uma portaria assim assado que é responsabilidade da prefeitura universitária, do NTI, não sei. E a portaria, na verdade, ela não diz como, ela só diz que precisa fazer, né? Ela não indica, né, às vezes, direito quem que faz, em que momento, como, por quê, mas é uma obrigação. E aí você precisa, de alguma maneira, executar aquela obrigação, né? E aí, quando você começa a colocar isso no mapeamento dos processos, você começa a entender como você faz aquilo e você começa a refletir sobre a lógica de fazer aquilo, né? E você tem a possibilidade também de, a partir dessa reflexão, entender como que aquilo se encaixa dentro da sua estrutura. Você também otimiza, de alguma forma, as estruturas físicas, virtuais, de pessoal, né? Você começa, na verdade, a trazer, digamos assim, para a tua gestão do dia a dia, as potências necessárias e possíveis da sua área, né? Então, o que você faz de melhor, o que você pode entregar, e você começa a identificar também o que para você é um pouco mais problemático, né? E ele se conecta com o anterior também, quando você enxerga os gargalos, quando você enxerga as lacunas, né? E a gestão por processos, ela acaba entregando esse tipo de coisa. E aí você consegue identificar isso através de funções das áreas, limites, né? Então, até onde eu começo, até onde eu chego, e nas atividades em si, né? Então, tudo isso é identificado dessa forma. Aqui um benefício muito grande, gente. Agilidade no treinamento da equipe. Você ter os processos mapeados, isso vai te ajudar muito, demais. Não só a treinar a equipe, mas a ter paz, principalmente paz. Eu sempre gosto de falar que mês passado fiz 10 anos aqui, né, na UFBC. E nesses 10 anos que eu saí de férias, todas as vezes saí de férias, saí de licença, e nenhuma das vezes eu precisei atender o telefone porque tinha alguém com uma dúvida aqui, que tinha alguma questão que só eu poderia resolver. E aí eu gostaria de trazer a reflexão, né? Todo mundo aqui já deve ter saído de férias, tudo. E todo mundo saiu tranquilo, ninguém nunca recebeu uma ligação, né? Nas férias, pode sair sossegado. O que eu estou falando é que, assim, muito disso que eu tenho essa tranquilidade quando eu saio de férias é exatamente por isso, porque, digamos, os processos suportam as atividades, né? E não é só o Sérgio que sabe fazer aquilo. É claro que, assim, muita coisa, puxa vida, a pessoa faz, ela, digamos assim, é especialista naquilo, tem mais conhecimento, faz mais rápido, faz melhor. Isso é normal.
mas você de alguma forma você despersonaliza. E com relação ao treinamento da equipe, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar aqui, que é quando a gente tem, né, 2 vagas de estágio aqui no nosso setor, e quando essas vagas ficam abertas, né, e a gente precisa trocar a equipe de estágio, assim que, né, novos estagiários, estagiárias entram aqui no MTI, nos primeiros dias a gente fala assim, olha, as atividades a serem realizadas são essas que estão nesses processos. Então, segue aqui essas atividades, se você tiver alguma dúvida, você pergunta, mas tenta seguir essas atividades, né? E o ganho de tempo é enorme, Você não precisa ficar dias, às vezes sentado junto e acompanhando. Você trabalha mais, digamos assim, nos alinhamentos do que no treinamento do básico do que fazer, né? Ajuda demais, gente, ajuda muito. E também proporciona assertividade, né, o próprio treinamento em si e a otimização também dos nossos recursos, né? Em todo lugar da UFBC praticamente, a gente trabalha com recursos, não trabalha com recurso sobrando, principalmente recurso humano, né? E aí esse tipo de ação ajuda bastante na, né, no treinamento do pessoal. Por último, a despersonalização das atividades, acho que é por último mesmo, é isso mesmo. A despersonalização das atividades, que eu já falei um pouco, então você tira aquele negócio de, olha, somente aquela pessoa sabe fazer, o tal do conhecimento tácito, né? Então, a dependência de aquela pessoa somente saber fazer, e você proporciona um entendimento e um conhecimento real do que acontece, né? Também, volto a falar com vocês, né? Quem tem mais tempo de UFABC já deve ter visto essa história, né? Ou no próprio setor que trabalha, ou em outros setores. Poxa, saiu vai sair aquela pessoa que passou no concurso ou algo do tipo. O desespero que às vezes é porque tá tudo, digamos assim, na cabeça daquela pessoa. E aí vai ter que se pensar tudo de novo, vai ter que se imaginar tudo de novo. Dá para fazer. Mas é bem difícil, dá muito mais trabalho. E também naquele negócio que eu estava falando, férias, afastamento, sessão, requisição, ajuste de pessoal. Então, isso também é um grande benefício. Tudo bem, pessoal, com relação a esses benefícios do porquê e o que a gestão de processo por processo proporciona? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aí fala, sério, mas onde é que estão esses processos aí? De onde que eu tiro? Gente, olha o tanto de lugar que você pode encontrar processos, né? Legislações, isso é básico, né? Como portarias, resoluções, regulamentos, leis, que seja. Todo esse primeiro conjunto de cima aqui, né? Então, já é uma fonte, digamos assim, gigante. Resultado de grupo de trabalho, reuniões, projetos. Então, assim, tem uma série de coisas que resultam e podem resultar em processos, né? Tem um grupo de trabalho que imaginou, digamos, eu participei uma vez do grupo de trabalho que era a respeito da digitalização de documentos da UFABC. A gente foi lá, fez um estudo do tipo de documento, principalmente da área fim, da área meio não tinha muita coisa, não. Não era o foco, né, na época. E a gente foi lá, fez o levantamento, né, dos documentos e etc. Mas, ok. E depois, para isso funcionar, como que esse gerenciamento é feito depois? É um processo, ele geraria um processo, de uma forma, um formato de se fazer, né? Recentemente a gente teve a troca do diploma analógico para o diploma digital. É um novo processo, é uma nova forma de fazer, né? Então tudo isso é importante de se verificar. Regimento que diz, por exemplo, o que as áreas fazem, né? Então o regimento é uma base muito importante para isso. Os serviços em si, né? Nós, tanto o NTI aqui quanto o APU, são áreas que prestam muito serviço, né? Basicamente, a gente é prestador de serviço quase que todas as áreas, né? Então, a gente presta muito serviço.
Nos portais, né? Então, no portal da NTI, no portal da PU, a gente fala o que a gente faz lá, faço isso, faço aquilo, e tudo aquilo são processos. E é uma coisa que eu gostaria de dizer, principalmente quando a gente fala em serviços, né? Que existem duas grandes modalidades de serviço, digamos assim. Vou falar sobre dois aspectos, na verdade. Os serviços externos, então, o serviço que o NTI, que a Prefeitura Universitária presta para toda a comunidade, toda a universidade, né? Um é para um público, outro é para vários, e por aí vai, mas para toda a comunidade. Então, vamos pensar os serviços de porta para fora. Mas existem também os serviços de porta para dentro. Por exemplo, nós temos aqui uma série de serviços que são considerados serviços internos do NTI. A minha área, né, a nossa área aqui, a coordenação de gestão e planejamento, a gente não faz todo o processo, por exemplo, de fornecimento do equipamento. A gente faz o processo inicial, que é a separação, análise, né, digamos assim, do estoque de equipamento que a gente tem, separação, identificação daqueles equipamentos, e a gente presta esse serviço para o suporte técnico aqui, entregando lá os equipamentos para que eles possam fazer a configuração e instalação desses equipamentos e às vezes a retirada, né, e devolução dos equipamentos que foram trocados, por exemplo. E a gente trata isso como serviços internos entre nós e o suporte técnico. Então, se a gente precisar, né, se a gente recebeu um pedido de equipamento e a gente precisa que alguém instale, não é a minha área, a nossa área que vai instalar, é a área do suporte técnico. E aí a gente solicita ao suporte técnico que preste aquele serviço. Ele não está prestando serviço para mim, mas eu faço uma solicitação interna, né, pelo mesmo fluxo que qualquer usuário faz, falando, olha, suporte precisa prestar esse serviço para esta pessoa na instalação desse equipamento. E esse entendimento ele só veio a partir do momento que a gente mapeou os processos. Porque a gente poderia prestar as duas áreas prestar o serviço no mesmo chamado? Até poderia sim. As duas áreas são LTI, né? Para o usuário em si não tem tanta diferença, mas tem algumas características do nosso trabalho e característica do trabalho de suporte que tem grande potencial de problema de gestão. O que eu quero dizer com isso? Digamos que vocês fossem técnicos do suporte. Chegou um chamado geral, todo mundo vai atender no mesmo lugar. A minha área foi lá, separou o equipamento, o suporte foi lá, preparou, a gente coloca tudo no mesmo chamado. O suporte foi lá, preparou o equipamento, foi lá, fez a instalação e retirou o equipamento anterior e devolveu para a gente. Vocês acham que o trabalho do suporte está concluído? O trabalho do suporte foi concluído. E se a gente estivesse atendendo no mesmo chamado e eu fosse do suporte, o que eu ia fazer? Eu ia resolver aquele chamado. Olha, o meu está concluído, né? Eu vou resolver o chamado. Só que, após essa, né, ida de um equipamento, vinda de outro, tal, etc., ainda há uma pendência da nossa área aqui de emissão da documentação do equipamento, né, que é o tal do termo lá de responsabilidade, acautelamento, por aí vai. E a gente percebeu, quando a gente fez os primeiros processos, a gente percebeu que se a gente deixasse tudo num lugar só, o risco de chamados serem fechados no final do serviço do suporte era grande, porque o suporte está concluído e está tudo certo, está concluído. Só que o que ia acontecer? Muitos equipamentos iriam sair, iriam voltar e não ia ter a devida documentação. E aí o que a gente fez? O processo mostrou para a gente que o ideal era a gente separar esses dois chamados e tratar isso como um serviço interno entre nós e o suporte e nós. Né? É só um parênteses que eu estou fazendo no sentido de entender essa questão dos serviços. Né? E aí você pode ter dois processos diferentes, né? Os dois da NTI, mas dois processos diferentes que se conectam, né? A partir da prestação de serviço. Deu para entender essa cesta? Vamos pensar como uma cesta, né?
Então, pô, eu tenho essa cesta aqui embaixo e a partir dessa cesta eu consigo achar meus processos aqui. Pensa nesses slides aqui, porque às vezes a gente pensa no nosso tácito aqui, no nosso dia a dia, né? Fala assim, o que eu faço? Eu faço, digamos assim, eu presto serviço de zeladoria, eu forneço suprimento de suprimento material, né? Eu olho para o regimento me fala o que eu faço. Eu olho para os meus processos, né? Os meus processos me mostram, digamos assim, detalhadamente o que eu faço a partir daquele regimento que ele é mais diretivo. E dentro dos meus processos, eu sei, por exemplo, quantas vezes eu vou executar esse processo ao longo desse período, né? Com o apoio da central de serviço, por exemplo, a gente soube que, em média, no último ano, a gente atendeu 170 chamados mais ou menos, 170 chamadas de equipamento por trimestre, que é o período agora do novo PGD, né? E a gente fala assim, então a minha meta é continuar atendendo 170 chamados por trimestre, né? Então, e aí depois o processo ele já trouxe para a gente aí mastigadinho, né? Toda a parte das tarefas e etc. Então, assim, ficou muito tranquilo de fazer essa documentação, mas ajuda muito mesmo, ajuda bastante. E o que é um processo? Vamos falar primeiro da palavra, né? É um substantivo masculino, e aí o processo denota o seguinte: uma ação continuada, realização contínua e prolongada de algo, é uma sequência contínua de fatos ou operações que fazem com certa regularidade. E aí no item 3 é um modo de fazer alguma coisa, um método, uma maneira, um procedimento, né? Então, quando a gente pensa em processo, e aí é importante destacar a diferença entre processo e projeto, processo é algo contínuo, algo que você faz na sua, o que a gente chama de operação, certo? Aquela operação, poxa, é a minha rotina, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo e mostrar também que processos estão presentes em todo lugar, inclusive na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos lá. Todo mundo acordou hoje de manhã, está todo mundo presente aqui, é porque acordou hoje de manhã, certo? Depois de acordar, você faz o quê? Eu vou contar aqui a minha rotina. Então, por exemplo, banho, arrumo a marmita, escovo o dente, troco de roupa, pego a chave do carro, confiro se está tudo certo e venho trabalhar. Estou falando de um processo de... Pode ser um processo de acordar, mas assim, você tem uma forma de fazer. Às vezes você vai mudar, você vai, sei lá, escovar o dente primeiro. Às vezes você vai estar com vontade de tomar um café, toma um café naquela hora. Cada um tem a tua rotina, mas pensa, você tem a tua rotina, o teu procedimento do dia a dia. Alguém veio trabalhar que esteja na UFBC, claro. Alguém veio trabalhar com a roupa que dormiu? Pijama? Todo mundo precisou, de uma forma ou de outra, trocar de roupa? Né? Eu sei que seja muito prático, uma pessoa muito prática. Mas assim, eu já vou dormir com a roupa que eu vou trabalhar amanhã, que eu amanhã não preciso nem me preocupar com isso. Mas todo mundo fez uma ação dentro de um processo. E se a gente for traduzir isso, o processo é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. E aí o processo, eu já falei um pouco disso, ele tem uma entrada, todo o processo. Ele tem uma entradas, né? Ou entradas e saídas, que são chamadas entregas, né? E entre a entrada e a saída, o que nós temos? Praticamente todos os processos têm isso. Temos as pessoas, temos ferramentas, né? Então, ferramentas que eu quero dizer, elas podem ser essas ferramentas manuais aqui, ou elas podem ser ferramentas tecnológicas. Então, por exemplo, vou tentar puxar um exemplo aqui de alguma área mais próxima de vocês lá. Vamos falar da zeladoria. Uma pessoa foi lá e fez a solicitação de ajudante. Então, o solicitante, ele, digamos assim, para que ele pudesse solicitar isso, ele usou, digamos, o e-mail. O e-mail é uma ferramenta, certo? Vocês, ao receber o pedido e fazer a análise daquilo para verificar a agenda dos ajudantes, tal, etc., vocês primeiro usaram a ferramenta do e-mail
e usaram alguma outra ferramenta onde vocês consultaram a disponibilidade da agenda dos ajudantes. Pode ser uma agenda do Google, pode ser uma planilha, pode ser um caderno, pode ser qualquer coisa, mas é uma ferramenta. Então, a ferramenta é isso, é o que eu uso de apoio para que eu possa executar o meu processo. E nós temos também as atividades, né? Então, esse conjunto entre pessoas, ferramentas e atividades, eles fazem com que eu pegue entradas e transforme em saídas e entregas. O que é a entrega desse pedido de ajudante? É, na verdade, o fornecimento do serviço, né, de ajudante num determinado dia, horário, como, né, um dimensionamento X de ajudantes e por aí vai. Né? Que é exatamente apoiar alguém na movimentação de algo. Tá? Então, é basicamente essa transformação. Não é algo tão complexo, se a gente for pensar, né? Nesse processo de fornecimento de serviço. E aí vocês podem fazer reflexão para cada serviço que vocês prestam. Né? Luiz, por exemplo, e a equipe dele lá, usa como ferramenta o SIG, digamos assim. Usa como outro tipo de ferramenta o e-mail. Então, usa como ferramenta a central de serviço, às vezes. Ah, eu preciso, digamos assim, dar liberação para alguém poder acessar determinada parte do módulo aqui. E por aí vai. Né? Então, essas ferramentas de apoio, elas são bastante importantes e elas precisam estar evidentes na hora de a gente fazer o mapeamento do processo. Tem essa música aqui, e a gente pode mostrar, por exemplo, que o processo é parte do nosso cotidiano. Né? Por quê? Porque nessa música aqui o Chico Buarque ele fala do cotidiano dele, do dia, como que é o dia dele. Ele fala que todo dia é tudo sempre igual, né? Acorda às 6 horas da manhã, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E lá no final da música ele vai falar o que acontece às 6 da tarde e ele vai, ao cantar a música, né, falar da rotina dele, do dia a dia dele. É só para a gente poder fazer uma ilustração de que o processo está mais presente na vida da gente do que a gente imagina. Vamos lá. Então, falamos, né, de onde encontramos os processos, quais são os benefícios, o que é um processo, né? Contamos um pouco da história de como que as coisas, digamos assim, aconteceram no NTI, na UFABC como um todo. Mas falo, Sérgio, poxa, como é que eu vou organizar, digamos assim? Eu tirei a lista lá dos meus processos, eu preciso organizar esse tipo de coisa. Para que a gente possa organizar isso e transformar isso em algo que alguém consiga entender, né? Existe algo chamado notação, né? E aí a gente começa a entrar um pouco na questão da ferramenta em si, ou da forma como a gente faz. E a notação para processo era chamada BPM, né? Business Process Management. E ele é um sistema criado para que pudesse, de alguma forma, representar esses processos que a gente faz no dia a dia, né? Então, ela é uma estrutura, né, que através de, digamos assim, elementos gráficos, a gente representa, né, aquela realidade, aquele processo. E o comportamento também dessas atividades, desses processos. Vamos lá. Pensando aqui no semáforo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O código de trânsito, por exemplo, é uma anotação, porque ele transforma em símbolo, né, um significado. Quando a gente olha esses 3 semáforos aqui, a gente sabe que o verde tem um significado, o amarelo tem outro e o vermelho tem outro. E tem vários, tem placa para seta para direita, seta para esquerda, contramão e por aí vai. E aí você interpreta aqueles símbolos. A anotação dos processos é a mesma coisa, é uma anotação diferente, né? Mas é a mesma coisa, é um conjunto de símbolos. Tem esse aqui, por exemplo, que é uma partitura, né? Acho que é partitura o nome. Também conjunto de símbolos através de uma anotação que demonstra, né, aquele conjunto de símbolos uma determinada ordem, né? Partitura, então as pessoas que têm especialidade ou então conhecem de música sabem ler essa partitura. E a gente tem esses símbolos aqui também que são da parte de representação elétrica, né? Diagramas e por aí vai. E aí aqui tem até umas explicações aqui, ó. Resistência,
diodo, motor, bateria, e aí por aí vai, né? Cada um com a sua particularidade, mas todos eles são notações. No caso do processos, é a ppmn aqui, né? Onde esse sistema, esse conjunto de símbolos, ele é criado para que a gente possa, de alguma maneira, traduzir aqui. Vamos lá. Quem que já viu esse conjunto de símbolos aqui e, de alguma forma, já mexeu alguma vez com o mapeamento de processo? Pode ser que não tenha feito a operação em si, mas já tenha visto, poxa, eu vi esse processo, eu tenho ideia de como que isso funciona. E aí, o que a gente pretende agora é começar, né, digamos assim, a falar um pouco sobre esses símbolos, né? E aí depois a ideia, né, a continuidade disso aqui é a gente, a partir daí, começar a saber como usar, como colocar esses símbolos dentro do mapeamento de processos. Então, vamos lá. Aqui tem um conjunto de símbolos geral, né? Então, esses primeiros símbolos aqui, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo meu mouse? Então, né? Esses primeiros conjuntos de símbolos aqui, dessa bolinha verde aqui de cima até esse losango amarelo aqui de baixo, todo esse conjunto de símbolos, né? A gente chama de elementos internos do processo, digamos assim, né? E esses elementos internos do processo, junto com esses objetos de dados e anotação aqui, eles fazem a construção interna, né, daquele processo. E aí a gente tem depois os elementos, né, externos, né, que aí eu coloco até do lado aqui, ó, que esses símbolos aqui, eles são inseridos em espaços chamados pool e lane, né? Vamos traduzir isso aqui? Vamos pensar, gente, numa piscina olímpica, certo? O pool é a piscina. A piscina é o processo em si, certo? Piscina olímpica não tem as raias? Vamos pensar as raias como lanes. Lanes são os atores. São todos que participam daquele processo, né? Então, o processo, por vezes, começa em uma determinada área ou setor, ou numa determinada função, ou num determinado cargo, ou num determinado sistema, ou numa determinada pessoa, o que, assim, pessoa é o último dos, mas assim, uma determinada função, digamos, a responsabilidade, digamos assim, do chefe da divisão de suprimentos fazer a aprovação de todos os pedidos de suprimento. Ok, responsabilidade dele. Então vai ter uma raia lá, e aqui na raia vai ter lá escrito chefe da divisão de suprimentos, por exemplo. E num determinado momento do processo, depois de uma análise, de verificar se tem estoque, se não tem, e por aí vai ser necessária uma aprovação dele. E ele vai fazer aquela atividade em um determinado momento do processo. E aquela atividade vai correr para aquele momento do processo, tá? E vai ser executado por aquele ator, que vai estar em uma raia, certo? Pensando naquela piscina deitada, ele vai estar em uma determinada raia. Agora a gente vai falar um pouco mais detalhado. Eu pretendo dar uma retomada rápida na próxima aula desses elementos aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco mais detalhado de cada um deles. E aí, gente, é importante destacar que a gente vai falar dos elementos que durante esse tempo que a gente vem trabalhando com processos na UFBC, os elementos que a gente acredita que são ideais ou então que a gente indica para serem utilizados. Vocês vão ver que tem um conjunto de símbolos bem maior do que o que a gente indica. Por quê? Porque muitos dos símbolos eles estão muito colados naquela anotação, né? E eles também são muito utilizados às vezes para automação dos processos, né? Só que a gente não chegou ainda nesse nível, né? Então a gente ainda está desenvolvendo isso na UFBC, é algo, digamos assim, é um processo demorado, né? E hoje a gente usa um conjunto de símbolos para ficar mais inteligível, mas a gente não utiliza todos. Então eu vou começar por essa parte de cima aqui,
Deixa eu ver, acho que eu tenho que colocar o Luiz aqui. Ó, vamos pensar nessa parte de cima aqui. E aí, uma frase que eu sempre falo é sempre, 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 os processos começam com um evento de início, desse da cor verde aqui, né? E aí, lembra desse sempre, 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 porque quando você for começar o processo, você fala assim, botão de início. A partir do botão de início, eu começo o processo. E aí lembrem, gente, que isso é um símbolo, né? É mais ou menos assim. Você está parado no semáforo. O semáforo está vermelho. Antes dele ficar verde, né? Você está num cruzamento movimentado lá, cruzando a Avenida dos Estados. Antes dele ficar verde, você pode sair com o carro lá desesperado lá e... Pode. Você pode sair com o carro? Pode. Mas você pode bater o carro também, alguém pode bater em você. E você está infringindo, né, uma regra do trânsito. No caso do BPM, quando você não começa com o botão de início, de alguma forma você não está atendendo a um requisito, né, do BPM. Então sempre começa com o botão de início, tá? Sempre. Esse primeiro botão aqui é o evento de início simples. Poxa, estou começando a mapear os processos agora, né? Só vou simbolizar que o meu processo começou. Eu uso o evento de início simples, né? Só estou simbolizando que ele começou. Digamos que eu falei de um processinho hoje aqui, não falei? Da zeladoria, né? Aqui estão a Ana, a Anália, que trabalham na zeladoria lá. Como começa esse processo? Não é com e-mail? Você não recebe um e-mail para vocês poderem fazer a programação da equipe, né? É um e-mail, né? Então, no caso desse processo da zeladoria aí, ele é um início de mensagem. Ele simboliza que eu recebo um e-mail em, sei lá, zeladoria@fbc, né? Para eu começar o meu processo. Se eu chegar e conversar aqui com o Eduardo aqui, falar assim, Eduardo, poxa, a gente vai precisar de uns ajudantes. Ele fala, é mesmo, vamos precisar de uns ajudantes para poder fazer um carregamento tal, e etc. Não, tomara que eles estejam disponíveis, né? Tomara. E morreu ali. Eu não mando e-mail, não faço nada, Eduardo não manda e-mail e tal. Vocês vão saber que a gente precisa? Não tem como. Não tem como. Então, assim, vocês não vão adivinhar que a gente precisa do trabalho. Então, o início de mensagem ele vai simbolizar, e vai simbolizar até para fora da prefeitura universitária, para fora da zeladoria, que, olha, gente, o meu processo começa dessa forma, a partir do recebimento de um e-mail. Tudo bem? Início de timer. Vamos passar para o próximo. Acho que o e-mail é bem tranquilo, né? Início do timer. E aí, gente, assim, só ressaltando a questão do e-mail, às vezes você pode receber um e-mail, mas esse e-mail vem através de um sistema, como o central de serviço, por exemplo, né? Então, no caso, não é um e-mail, a origem é o sistema. O e-mail é só um formato, né? Não é o e-mail em si, a pessoa não mandou um e-mail, ela abriu um chamado ou algo do tipo, né? Então, só fazendo uma diferenciaçãozinha. Início de timer. Vamos pensar num processo aqui. Vou falar de um processo que está acontecendo agora. Vai ter eleição, né, gente? Daqui a 2 semanas aí. Juro que eu não vou quebrar não vou falar nada que eu não possa aqui, mas eu vou falar do processo. Vamos até o processo. A gente tem eleição. A Prefeitura Universitária é responsável, digamos assim, por praticamente organizar tudo, né? Ela é o elo com o TRE, né? E ela é responsável por organizar os espaços, organizar as equipes, organizar tudo na UFBC, fazer as comunicações e por aí vai. Vocês acham que isso é um processo ou não? A gente vai estar, né, a prefeitura está rodando esse processo pela segunda vez. Vocês acham que isso é um processo ou não? É um processo, sim, gente, porque assim, de uma forma ou de outra, por mais que mude uma coisinha de uma eleição para outra, mudou a quantidade de sala, mudou, sei lá, a sala onde vai ficar a equipe de apoio, mudou uma coisinha ou outra. Mas a gente vai ter que praticamente rodar as mesmas coisas.
que rodou há 2 anos atrás. E ele vai ser um processo, pelo que eu estou vendo a partir de agora, a cada 2 anos. Ele é um processo bianual, né? Que vai precisar ser feito a cada 2 anos da mesma forma, da mesma maneira. É possível, por exemplo, digamos, na eleição anterior, vou pensar no TI aqui, na eleição anterior, a gente foi lá, desinstalou os equipamentos TI, né? E após o término, instalou novamente. É possível esse ano, então, fala assim, não, você não, né? Não vai desinstalar os equipamentos TI porque passou, esqueci, digamos. E aí chega no dia da eleição, tá cheio de equipamento lá em cima e tal, né? É possível isso? Às vezes até é possível, mas é ideal? Às vezes não é ideal deixar aqueles equipamentos o dia inteiro lá, com um monte de gente circulando, né? O risco de segurança grande e por aí vai. Então, por exemplo, fez na primeira, deu certo, vamos fazer na segunda, da mesma maneira. Então, roda o processo novamente. E vocês entendem que isso é um processo de timer. Por quê? Porque ele tem um ciclo. O ciclo a cada 2 anos, né? Quem é fiscal de contrato, por exemplo, tem que fazer aquele ateste de nota fiscal, essas coisas, é um ciclo. Todo mês tem que fazer o teste. Todo mês. Quem, por exemplo, é responsável por fazer o tal do PCA, o plano de contratações anual lá. Então, tudo que se relaciona a ciclo, ou a prazo, ou a tempo, você usa o evento de timer, tá? Evento de início de timer. Então, uma vez a cada tanto tempo, em tal data, né? Vou fazer tal coisa, aquele processo inicia em tal data, se inicia a cada tanto tempo, né? E por aí vai. Esse início de condição, a gente não utiliza ele, tá? Então, nem precisa prestar atenção nele. Vamos para o próximo. Início de sinal. Esse aqui é um dos eventos que a gente mais utiliza, né? Praticamente deve ser um dos eventos que a gente mais utiliza. O que quer dizer esse sinal, esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo quer dizer que o meu processo ele inicia a partir de outro processo. Ele inicia a partir do meio de um processo ou ele inicia a partir do final de um processo. Basicamente isso. Mas ele inicia a partir de outro processo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos no NTI este processo aqui, é o 047. Esse aqui é um processo de fornecimento, instalação e remanejamento telefônico. Esse processo começa aqui, a gente analisa a viabilidade, verifica se existe a infraestrutura necessária. Eu estou vendo aqui, acho que o Derek, né, trabalha com móveis, mobiliário lá, né? Olha aqui, Derek, aqui é uma conexão deste processo com o seu aqui, ó. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa pediu um telefone, uma área foi lá, fez o pedido no telefone, mas é uma área nova, uma mudança, alguma coisa assim, por exemplo, que de uma maneira ou de outra está sendo estruturada e precisa ainda do mobiliário, de uma mesa, né? Basicamente uma mesa. Então, como é que a gente vai instalar um telefone, por exemplo, e deixar ele no chão, né? Então, não tem, às vezes, essa possibilidade. Aí ele faz uma conexão com o processo do PU imobiliário. E aí, pensando, quando você for pensar no processo da PU imobiliário, isso aqui é uma das possibilidades de entrada do seu processo. Aqui ele está no meio do processo. Está vendo que ele tem uma cor diferente? Ele não é verdinho, ó. Ele não é verdinho, mas ele está no meio do processo, né? Mas ele indica aqui que ele conecta com o seu processo, ele aguarda o seu processo acontecer e ele recebe o retorno do seu processo, tá? Então começa, aguarda e retorna. Era só um exemplo rápido para mostrar para vocês, na prática, como que funciona esse evento de sinal. Um outro exemplo também que a gente poderia passar para vocês é o processo mapeado da PROAD, o processo de aquisições. Ele é formado por várias etapas grandes, né? Planejamento, seleção de fornecedores e por aí vai, dotação orçamentária. E esse processo da PROAD, ele termina uma parte e começa o outro processo informando que, ó, terminei esse aqui, e nesse aqui que está terminando, eu indico que está começando o outro, e no outro que começa, eu indico que ele começou a partir daquele que terminou.
Você faz as conexões entre os processos. Basicamente, é como se fosse uma ponte entre um e outro, né? Mas você sinaliza, você indica que um está terminando e o outro está começando, ou que um está no meio e vai aguardar aquele processo acontecer, ou que ele precisa se conectar com aquele processo de alguma forma. E você tem um início múltiplo, né? Você tem um início múltiplo. O que é o início múltiplo? Vamos pensar num processo complexo. Aqui eu estou tentando lembrar de algum exemplo, mas agora não me vem à cabeça. Mas o meu processo, ele pode começar de diversas formas diferentes. Vocês podem até pensar nos processos de vocês aí. Ele pode começar de diversas formas diferentes. Eu posso receber um e-mail. Eu posso, digamos assim, ter uma ação proativa no sentido de, olha, eu faço um levantamento semanal, mensal, anual, para poder fazer aquilo. Eu atendo também pessoalmente aqui na sala, né? Eu posso, por exemplo, receber digamos assim, uma solicitação da chefia, né? Uma solicitação direta da chefia. Então, assim, você tem várias formas. E aí você coloca um botão de início múltiplo e aí você descreve depois quais são os inícios possíveis. Esse processo pode começar assim, esse processo começar desse outro jeito, pode começar desse outro jeito, por aí vai, né? Me lembro que quando eu era conselheiro lá da Comissão de Ética, logo no começo, né, a gente tinha um processo de recebimento de demandas que era múltiplo. A pessoa podia acessar a sala da Comissão de Ética lá, que tinha um atendimento, ela poderia mandar um e-mail, ela tinha um formulário que ela poderia preencher e mandar para a Comissão de Ética, né? Ela poderia acionar alguém, ou um conselheiro, ou um integrante da Comissão de Ética diretamente. Então, ela era múltiplo. Hoje, por exemplo, ele tem um fluxo único, né? Que é o fluxo através lá do Fala BR. Né? Mas ainda, por exemplo, as pessoas ainda podem procurar um conselheiro da Comissão de Ética diretamente, sem problema algum. Mas, de uma forma ou de outra, o fluxo formal é através do fluxo único, que é lá o Fala BR. Então, quando nós tínhamos o fluxo variado, a gente usava esse início múltiplo aqui, indicando, falando assim, olha, as possibilidades de você falar com a Comissão de Ética são essa. Né? E aí vocês podem pensar também nos processos de vocês. Eu vou colocar na apresentação aqui para vocês. Isso. Aqui é um processo de começo múltiplo. Deixa eu dar uma ampliada aqui no zoom. Está no máximo. Está no máximo. Ó, quando a gente clica aqui, e ele fala aqui, ó, requisitos para abertura de processo, PCA, PVC, PDTI, proposta orçamentária, projetos do NTI. A gente explica tudo, né? Todos os formatos possíveis de início deste processo. Obrigado, Larissa. Vamos lá. Tudo bem com relação aos botões de início? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Vamos lá, gente. E aí, a gente vai para outra ponta do processo agora, porque assim como eu falei sempre aqui, ó, do verde, sempre, o teu processo vai acabar com um evento de fim. Então, na hora que você bater o olho do processo, ele tem que ter início verde, fim vermelho. Vai ter que ter. Então, bati o olho no processo, início verde, fim vermelho. Ok? Basicamente, todos os elementos que eu falei aqui, os 5 elementos que eu falei aqui em cima, eles têm aqui embaixo. O único que não tem aqui embaixo, né, é o de timer, né? Porque aí não tem timer de término, né? Então, lá em término, a gente usa evento de fim, fim de mensagem, o próprio processo vamos pensar no processo da zeladoria novamente. Às vezes, ele pode começar com o e-mail e terminar com o e-mail. Digamos que no final do processo, os ajudantes foram lá, fizeram todo o trabalho e tal, e lá no final você vai chegar e falar assim, olha, prezado Sérgio, comunicamos que o serviço foi prestado, né? E estamos à disposição para qualquer atendimento futuro. Pronto. Evento
define mensagem. Você está indicando no seu processo como que você termina aquele processo. Tudo bem? Nossa, ela tendo o fundo aqui dos processos que eu tinha colocado, né? Tinha colocado o fundo aqui, ele saiu. Mas tudo bem, depois eu arrumo isso. E aí funciona da mesma forma o fim de sinal e o fim múltiplo. O fim múltiplo é o meu processo, ele dispara para vários outros processos. Eu preciso mandar um e-mail, eu preciso falar pessoalmente com não sei quem, eu preciso acionar um outro processo e por aí vai. Eu tenho fim múltiplo, né? Fim muito variado. Tudo bem? Então, da mesma forma que você usa os eventos de início, você vai usar os eventos de fim. Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Agora, a gente começa a pensar nas tarefas de subprocessos e eventos intermediários. Eu vou inverter um pouco esse slide aqui. Vou falar primeiro dos eventos intermediários, já que a gente já falou dos eventos de fim e eventos de início. Nos eventos intermediários, utilizamos o evento de mensagem, vocês devem ter visto, né? Então, por exemplo, no meio do meu processo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu estou fazendo aqui um processo de fornecimento de empréstimo, por exemplo, empréstimo de equipamento, e eu presto esse meu serviço por e-mail, né? Ou então, por exemplo, no meio do meu serviço, eu tenho empréstimo de equipamento lá, tal, e etc. Só que no meio do meu serviço eu falo assim, olha, o meu processo prevê que antes de eu emprestar qualquer equipamento para qualquer área da UFBC, eu preciso consultar a prefeitura universitária para ver se ela autoriza que esses equipamentos saiam do NTI. Estou dando um exemplo, né, não cabível, mas é só para entender o contexto. Eu preciso comunicar alguma coisa por e-mail em algum momento do meu processo. Ou então, eu estou fazendo aqui um processo de compra e no meio do meu processo eu preciso da validação do fornecedor de alguma coisa. Mesma coisa, evento de mensagem, eu mando uma mensagem, tá? E aí eu vou fazer uma conexão tanto com o evento de mensagem quanto com o evento de sinal. Vocês devem ter visto lá naquele processo que eu mostrei de redes, né, do fornecimento de telefone, que vou até mostrar novamente para vocês aqui, que em algum momento do processo você tinha aqui, ó, o evento de sinal que conecta com o processo, o evento de timer, que significa o tempo de execução daquele processo, e o evento de sinal, você pode ver que ele está vazio aqui, ó, aqui está cheio, aqui está vazio. O evento de sinal que indica que aquilo ali voltou para mim. Voltou quer dizer assim, ó, digamos, a prefeitura terminou de fazer o fornecimento daquele imobiliário. Vocês percebem que quando você pensa num processo assim, você começa a estabelecer as conexões entre os processos, você começa a entender as dependências entre um processo e outro, você fala assim, poxa vida, né, eu preciso de alguma maneira, depois que, digamos assim, se foi fulano de tal que pediu o imobiliário para mim, eu preciso depois comunicar ele para que ele possa dar continuidade no trabalho dele. Então, eu preciso estabelecer uma forma de comunicar. Ou é do chamado que a pessoa abriu para mim, ou eu vou na sala da pessoa e aviso, e por aí vai. Ou eu peço para o lugar onde eu instalei a pessoa avisar o NTI para poder vir fazer a instalação, e por aí vai. Mas você prevê dentro do seu processo como fazer isso. Saída, aqui é o processo em si, a execução do processo em si, e o retorno, tá? Isso simbolicamente, não quer dizer que o processo está aqui, mas simbolicamente é isso. Aqui a gente tem um outro, tá vendo? Ó? Saída, fornecimento de equipamentos, processo em si e retorno, né? Esse aqui a gente utiliza quando, por exemplo, precisa de alguma instalação e não tem o telefone. Tá vendo aqui? Aqui precisa da movimentação do equipamento. E aí, essa setinha azul aqui, ó, com esse I aqui, quer dizer que, por exemplo, esse processo já está publicado e eu clicando aqui, eu já vou diretamente para esse processo lá depois. Eu acho que eu coloquei aqui no
no chat. Depois vocês podem clicar no link aqui e dá para ver o processinho detalhadamente lá. Tá vendo? Mas esse aqui é um processo que tem várias conexões. Aqui ele acaba voltando, tá vendo? Ele volta para reparo, ele volta para reparo em ponto de rede. Então, é um processo bem legal de se ver, no sentido de observar, né, todo o uso dos elementos, tá? Vamos lá, voltando. Ok. Então, evento de mensagem, evento de sinal, evento de timer, que a gente já viu, evento múltiplo, que a gente já viu também, e aí no meio do meu processo eu posso ter múltiplas conexões com vários outros processos, eu posso usar conexão com o processo, digamos que naquele determinado momento eu tenho conexão com o processo, conexão com e-mail, conexão com eu falei processo, mensagem, ou algum outro tipo de conexão do meu processo lá no meio. Então, evento múltiplo, evento de sinal, evento de timer, evento de mensagem, mesma coisa basicamente dos outros. Tem um elemento que a gente usa aqui, que ele é um pouco diferente, que é o evento de link, que é esse da setinha aqui. Esse evento de link, a gente utiliza normalmente quando existem processos maiores, né, processos grandes. E aí, vamos imaginar o seguinte, eu comecei a executar meu processo, executei. Na hora que eu chego lá perto do final, ou para lá do meio do processo, tem uma condição no meu processo que fala assim, olha, se você tomar esse caminho, ok, você segue direto. Se você tomar esse outro caminho, você retorna lá para o começo do processo, porque você vai precisar revalidar a informação. E aí você fala assim, poxa, se eu for ligar isso aqui com uma linha, vai ficar cruzando o meu processo, né? Vai ficar estranho, porque ele vai cruzar outras linhas, é muito difícil fazer isso. E aí a gente utiliza esse evento de link. Eu até brinco com o pessoal que fala assim, que é um sinal de Wi-Fi dentro do processo. Ele sai daqui, ele entra no mesmo processo. A diferença dele para o de sinal é que o de sinal ele conecta com outro processo. O de link, ele conecta com o mesmo processo em outro local, tá? E aí você usa o evento de link, tá? A única diferença praticamente entre os dois, esse aqui você faz as ligações dentro do mesmo processo, sem a linha, e o evento de sinal. Depois a ideia é que a gente também tem alguns exemplos aqui. Eu acho que tem um exemplo lá do próprio processo de aquisição, Larissa, lá na parte de seleção de fornecedores. Se puder pegar o link, por favor. Aí põe aqui no chat aqui para todo mundo poder olhar depois aí o exemplo. Vamos falar agora de tarefa, né? Tarefa, gente. A gente, inclusive, lá no nosso manual de gestão do processo, a gente indica que na UFBC, dentro da nossa construção de metodologia, né? A gente considera tarefa e atividade sinônimo. Em muitos materiais vocês vão encontrar que eles têm diferentes grandezas, assim. Muita gente considera a atividade como algo maior e a atividade, às vezes, é um conjunto de tarefas menores. A gente resolveu fazer isso como uma coisa só. Gente, quando a gente está falando de tarefa e de atividade, estamos falando da mesma coisa, tá? Para facilitar o nosso entendimento, facilitar a nossa forma de trabalhar. E aí era simbolizada por esse retângulo aqui, com essa borda azul, né? E a tarefa, ela indica o que é feito naquele momento. Tem algumas regras de tarefa que aí a gente vai passar também durante a oficina, mas uma das mais importantes é a seguinte. Como é o que está sendo executado naquele momento, sempre utilizar o verbo no infinitivo. Infinitivo, né, Juscelina? Infinitivo, correto. Eu sempre me confundo, mas é isso mesmo, infinitivo. Então, produzir, emitir, separar, movimentar. Então, sempre no infinitivo. Então, você está indicando aquilo que você está fazendo naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Relatório é uma tarefa? Vamos lá. Relatório, se a gente for pensar, relatório é o resultado. Relatório é o insumo, digamos assim.
produzir relatório é uma tarefa. Então, lembra, assim, para vocês fixarem bem, lembra do verbo. Então, verbo, e é muito comum, gente, no começo, a gente coloca... Porque para a gente, assim, relatório, dá para entender? Dá para entender. Dá para entender. Ah, mas Sérgio, dá para saber que aquilo é produzir um relatório, emitir relatório e tal. Mas detalhe isso no verbo. Então, sempre coloquem produzir relatório, emitir relatório, revisar relatório, né? Excluir relatório, sei lá, você vai sempre colar o resultado, né? A ação em si, em um verbo no infinitivo. Então, sempre que você for colocar dentro da caixinha lá, dentro da caixinha, você vai colocar um verbo no infinitivo que simboliza aquela solicitar relatório e por aí vai. Então, vocês percebem que assim, você pode ter várias ações relacionadas ao relatório, várias coisas diferentes relacionadas ao relatório, e aí, você colocando o verbo, você indica exatamente o que é feito naquele momento. Tá? Isso é bastante importante. E você está indicando que o relatório está sendo produzido naquele momento. Produzir relatório é uma atividade. Então, tarefa. Algo que é realizado naquele momento. E sempre coloque com o verbo no infinitivo. Tudo bem? E aí a tarefa, né? Você vai ter uma sequência, às vezes, de tarefa, de atividades dentro do processo. Né? Você vai montar, digamos assim, a sua estrutura. E aí eu vou falar de subprocesso. Esquece essa palavra incorporado aqui, essa bolinha. Mas vamos pensar nesse quadrado azul e nesse quadradinho aqui. Ó. Subprocesso. Né? Vamos pensar o seguinte. Ô, Luiz, vou tentar usar um exemplo seu aí. Se tiver certo, você me fala. O Luiz tem um processo de, sei lá, controle de estoque mínimo, certo? Do almoxarifado dele. E um conjunto de atividades daquele controle, por exemplo, é emitir o relatório RMA. Digamos que seja isso. Não sei se é o certo, mas emitir relatório RMA. Só que assim, o controle de estoque mínimo é algo muito maior, né? Então, não é só emitir o relatório, é algo muito maior. Então, você tem lá toda uma preparação, preparar documentação, consultar outras áreas, sei lá, tem uma série de outras atividades. E emitir aquele relatório é parte daquele processo. Só que ele é tão detalhadinho, o emitir o RMA, em um conjunto, uma sequência de atividades, por exemplo, que fazem parte daquele processo maior, mas ele é muito detalhadinho. E aí você consegue, de alguma forma, com o subprocesso, falar assim, por trás desse processo principal, há um processo menor, né? Há um processinho menor aqui, com o detalhamento dessas atividades. E isso, basicamente, assim, estou falando de uma forma bem básica, mas basicamente isso é um subprocesso. E aí você vai simbolizar ele dessa forma aqui. Né? E aí, dentro desse conjunto, ele vai ter uma espécie de um outro processo, com o detalhamento de como emitir aquele relatório, né? Que faz parte do processo maior. Tá? A gente vai ver isso com calma aí, nos nossos exemplos, tá? Vamos lá. Falamos de tarefa, falamos de subprocesso. Tudo bem, gente? Deu para compreender esse conjunto, por enquanto, de elementos? Eu sei que, assim, é um conjunto grande e tal, e etc., mas a ideia é que a gente dê uma repassada em tudo e na próxima a gente volte um pouco nisso aqui, de uma forma mais rápida, só para a gente poder lembrar. E eu também gostaria de compartilhar depois com vocês essa apresentação, até para que vocês possam consultar, né, e ter acesso. Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar agora dos gateways, né? O gateway, ele é um divisor do processo. Vou voltar, eu gosto sempre de dando muito exemplo. Vamos lá, vamos falar do gateway. O gateway, como eu estava dizendo, ele é um divisor do meu processo. Eu estava usando o exemplo lá da zeladoria, vou usar o mesmo exemplo desse processo aí. Nós aqui da CGP fomos lá, encaminhamos um e-mail lá para
a zeladoria solicitando 6 ajudantes para amanhã de manhã, para ajudar a descarregar um equipamento que vai chegar, certo? Esse e-mail vai chegar para a zeladoria, eles vão analisar e vão verificar a viabilidade ou a possibilidade de atendimento daquilo, né? E eles vão ter uma série de, digamos assim, análises para fazer e verificações, até se é possível atender, se não é possível atender. A gente não sabe nem se vai dar tempo de chegar o e-mail lá e ser analisado. Mas vamos pensar que deu tempo de chegar e ser analisado. Quando a gente realiza, e aí já é uma dica, né? Quando você mapeia um processo, que você vai colocar uma atividade lá, analisar tal coisa. Quando a gente analisa alguma coisa, o resultado daquilo, ele pode ser diverso, né? Porque não é porque você analisou, ele vai ter somente um resultado. Você pode atender. Vou dar 3 possíveis aqui no caso disso aí. Pode atender integralmente o que eu pedi. Eu tenho 6 ajudantes para amanhã de manhã, às 7 horas da manhã. Tudo certo, tá agendado. Eu posso atender parcialmente, ou seja, olha, Sérgio, eu tenho 3 ajudantes para te atender às 9 horas da manhã. Não consigo 6 ajudantes para as 7 horas da manhã. Consigo 3 para as 9, ou consigo 6 para as 14, ou eu consigo 2 para 7, 1 para 7, e aí você vai ter um leque de possibilidades. Mas eu atendi parcialmente. Vamos pensar. Primeiro caminho, segundo caminho, certo? Então, estou vindo aqui na minha análise, e aí eu tenho os caminhos possíveis aqui. Primeiro caminho, segundo caminho. Eu tenho um terceiro caminho, por exemplo, que, olha, eu não tenho como te atender. Para o que você está me pedindo aqui, eu não consigo te atender nem amanhã e nem com um ajudante sequer. Entendeu? Então, na verdade, é a terceira possibilidade ali. Que, na verdade, é o encerramento daquele atendimento. Você comunica a pessoa o que vocês utilizariam, que elemento que vocês utilizariam. Vou até voltar aqui, ó. Você está encerrando aquele processo e comunicando que você não vai atender porque, digamos assim, você pediu muito em cima da hora e os ajudantes já estavam programados para outras atividades. Que elemento de fim de processo, pensando em como a gente encaminhou a demanda, que vocês utilizariam para encerrar? Perfeito, Luizão. Fim de mensagem. Eu vou colocar lá no final, por exemplo, que aquele caminho, aquele terceiro caminho, né? Porque eu estou falando assim, esse serviço está sendo prestado no e-mail. É um fim de mensagem. Estou encaminhando um e-mail e o meu processo naquele terceiro caminho ele se encerra. Então eu estou dizendo aqui, ó, o meu processo ele estava vindo aqui, ele conectou com esse gateway e eu tenho 3 caminhos possíveis, um para cá e um para cá. Esse caminho de cima pode ser esse caminho que fim de mensagem, esse caminho do meio aqui pode ser, digamos assim, ok, atendo toda a demanda e aí vai ter a sequência. E o terceiro caminho de baixo é assim, olha, eu posso atender dessa forma aqui. Para você é suficiente? Você vai ter outras ações e atividades que você vai fazer nesse terceiro caminho. O gateway, ele faz isso, ele divide as possibilidades. Porque a gente há de concordar que nem todos os processos, né, na verdade, praticamente nenhum, ele começa, você faz um conjuntinho de 3, 4 atividades lá e termina, né, como um mundo perfeito, né, onde tudo funciona como a Suíça. Né? Na verdade, ao contrário. A gente vai analisar, vai ter um resultado, vai ter uma possibilidade, a gente tem recursos limitados e por aí vai. Né? Então, o gateway ele vai servir para isso, para que você possa fazer essas análises. Ok, e quais são os tipos de gateway que a gente utiliza, né, na UFBC? Primeiro, esse vazio aqui, ó. Gateway exclusivo baseado em dados. É exatamente esse caminho que eu falei para vocês dessa análise. Um ou outro. Eu não consigo fazer 2 dos 3. Eu não consigo fazer os 3 ao mesmo tempo. Né? Eu não vou fazer os 3 ao mesmo tempo. Ou eu vou fazer um, ou eu vou fazer o outro, ou eu vou fazer o outro. Mesmo que, por exemplo, um caminho lá de baixo, eu dei algumas opções, mas eu não preciso abrir todos aqueles caminhos ali. Mas eu falo assim, ó, atende parcialmente, eu posso te atender parcialmente.
Não é o total que você imagina. Então, palavra-chave: um, ou outro, ou outro, ou. Então, quando você pensar nesse gateway vazio, você pensa no ou. Somente ou. Você não tem, ele é exclusivo. Os caminhos são exclusivos. Eu não consigo fazer dois caminhos ao mesmo tempo. O segundo gateway que a gente utiliza é o gateway paralelo. O paralelo, ele quer dizer e. Então, por exemplo, eu obrigatoriamente tenho que fazer todos os caminhos. Às vezes não ao mesmo tempo, mas eu tenho que fazer isso paralelamente. Eu não consigo fazer um, depois fazer o outro, no sentido de ter uma ordem específica. Mas eu tenho que fazer, eu tenho 3 caminhos, ou 3 atividades, ou 2 atividades, e eu necessariamente preciso fazer as duas. Vou dar um exemplo como a gente usa aqui o nosso gateway paralelo. Quando a gente fornece um suprimento de impressão, ele está mudando um pouco agora por causa do outsourcing, mas é o processo que me vem mais na cabeça. Quando a gente fornece um suprimento de impressão, lá no final, depois que a gente já forneceu, já instalou, já forneceu o equipamento, a gente faz alguns lançamentos aqui e a gente tem que fazer todos os lançamentos. Lançamento 1 é uma planilha de controle que a gente tem aqui, que eu preciso lançar qual que é o setor, qual foi a data do pedido, quem pediu, qual foi o suprimento que a gente forneceu, para a gente poder depois tirar um relatório. Segundo lançamento que a gente tem que fazer, eu preciso fazer o lançamento num sisteminha que a gente tem de controle das impressoras, de registrar que eu forneci o suprimento lá. E o terceiro lançamento que eu tenho que fazer é o lançamento na central de serviço. Eu tenho que fazer o registro que eu terminei de fornecer aquele suprimento na central de serviço. E eu tenho que fazer os 3. Eu não posso deixar de fazer um desses lançamentos. Então, nesse caso, eu simbolizo com um gateway paralelo, né? Então, eu indico que todos os caminhos precisam ser feitos. Gateway paralelo. E. Então, aqui a gente é ou e aqui a gente é e. E aí, o terceiro que a gente utiliza, pode utilizar, é esse gateway inclusivo. O gateway inclusivo, com essa bolinha no meio, ele está falando assim, ele pode ser tanto exclusivo quanto paralelo. Vai depender muito da situação de como se desenrola aquele processo. Vai ter hora que eu estou fazendo aquele processo e ele vai ser e tem horas que eu estou fazendo aquele processo e ele vai ser ou. Né? Então, ele é um e/ou. Né? Estou tentando puxar de cabeça aqui algum que eu acho que no dia de instalação tinha. Aqui, ó. De instalação tinha um aqui bem simplesinho, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu cheguei aqui, eu não, né? Vamos ver qual que é o ator aqui. O ator é a divisão de redes / telefonia do NTI. Fiz lá o fornecimento, movimentação dos equipamentos e tal. Atualizar documentação. Então, ela usa, né, os elementos aqui. No share, ela tem uma planilha onde ela faz, a pessoa da divisão de redes faz o controle, né, da documentação dos telefones. Então, atualizar a planilha de telefones no diretório. E aí, tem um gateway inclusivo aqui. Né? Esse gateway inclusivo fala assim, ora eu vou pegar esse caminho, ora eu vou pegar esse caminho, e ora eu posso pegar os 2 caminhos, tanto o remanejamento quanto a instalação. Né? Então, tem hora que vai ser necessário criar e configurar ramal no PBX, tem hora que não vai precisar criar e configurar ramal no PBX, e tem hora que eu vou tanto para remanejamento quanto para instalação. Então, eu tenho os 2 caminhos utilizados aqui. Tudo bem? Então, voltando. Não sei se vocês perceberam, mas no fluxo, né, no processo, nós tínhamos as ligações entre um elemento e outro. O elemento mais utilizado é esse aqui, a seta. A seta, ela liga todos esses elementos que acabamos de apresentar para vocês. Os elementos de início, de fim, as tarefas, os subprocessos, os eventos intermediários e os gateways. Então, todos eles são ligados por seta, tá? Então, a seta, ela faz e ela dá uma sequência do teu fluxo. A associação, vocês lembram nesse último aqui que eu mostrei, por exemplo, tinha o share e uma planilha, os 2 colocados
em uma atividade aqui embaixo, que era atualizar documentação, e em cima tinha share e uma planilha. O que quer dizer? Que naquela atividade você está associando dois elementos. E aí você usa essa associação aqui. E o fluxo de mensagem, a gente não vai se ater muito a ele, mas o fluxo de mensagem é quando às vezes conecta o teu processo com um outro processo externo. Vou dar um exemplo aqui. Acho que o exemplo do Luiz, lá do pessoal do almoxarifado, é um bom exemplo, Luiz. O almoxarifado ali, central, é uma empresa terceira que gerencia, certo? Ela gerencia o operacional, né? Assim, é isso que eu quero dizer, faz o operacional. E eles têm os procedimentos que aquela empresa precisa fazer dentro do teu processo de fornecimento de suprimento. Correto? Ou seja, são ações que não é a divisão de suprimentos que faz, os servidores da divisão de suprimentos que faz, é uma empresa terceira, mas para vocês é importante que aquelas ações sejam feitas de determinada forma. E aí você pode, por exemplo, prever o fluxo daquela empresa junto do seu, o fluxo daquela empresa separado do seu, né? Separado do seu, e você indica quais são as ações que são realizadas por aquela empresa, de que forma, né? E para você conectar os dois fluxos, aí sim você usa o fluxo de mensagem. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Outros símbolos utilizados, que são os acessórios aqui, né? Vocês devem ter visto lá, sistema ou banco de dados, pode ser central de serviços, um sistema qualquer, né? Um portal ou algo do tipo, né? Então, sistemas e banco de dados, é esse elementozinho aqui. Parece um copinho, né? Se o pessoal dentro me ouvir falar copinho, acho que eles me matam. Mas não é copinho, é outra coisa, mas eu não sei explicar bem o que é o elemento aqui. Mas é um banquinho de dados. O objeto de dados, que é um arquivo, né? Normalmente um arquivo, uma planilha XLS, um arquivo doc, algo do tipo. E a anotação, essa anotação, na verdade, é um lembrete, como se fosse um post-it que eu coloco lá, para poder fazer um lembrete de determinada atividade que eu faço no meu processo. Bem, vamos lá. Estamos chegando aqui perto do final. Como eu falei, ó, são perto de 2 horas mesmo de oficina. Como eu disse lá no começo, repositório, obrigado, Celina. A Celina é analista de TI. Me ajudou aqui falando que é o repositório. E a gente falou lá no comecinho que tem um manual de gestão de processos da UFABC, né, dentro lá do portal, né, em processos.fbc.edu.br. Vou colocar o... Deixa eu perguntar aqui. Quem que nunca entrou nesse portal de processo FBC do BR? Só para eu poder saber. Assim, é bom para a gente poder saber. Quem que nunca chegou a... Luiz, ok. Ana, Adália. Ok, Marcinha, Renan. Ah, o Renan tá com você também, né, Marcinha? Acompanhando, né? Tem 2 Márcia aqui. Acho que o Renan tá com o nome de Márcia aqui. Deve ter sido o login, né, Renan? Deve ser isso. Mas ok, gente, é só para eu poder saber. Esse portal, Processo FBC do BR, ele tem, além do portfólio de processos da UFBC, tem todo um histórico lá de como que aconteceu isso, como que acontece isso na UFBC. Tem a divulgação dos nossos cursos também, os cursos que passaram, fala sobre a semana de processo, mas tem também uma aba chamada Materiais de Apoio, onde tem o manual, esse manual aqui de gestão por processo. Eu vou abrir ele rapidamente aqui, para vocês verem. Mas isso aqui, realmente, assim, é uma fonte de consulta para vocês, né? Nessa abinha aqui, Materiais de Apoio, né? Tem um manual de gestão por processos aqui, né? Esse manual, como eu disse, ele é desenvolvido desde 2020, né? Foi desenvolvido pelo Café com Processos. Acho que nesse começo que vocês estão começando... Ah, ok, Márcia, entendi. Você e o Renan estão vendo junto.
Ele é dividido, né, entre bloco 1, que é sobre mapeamento de processos, que é esse momento que a gente está trabalhando agora. Então, ele fala um pouco do que a gente colocou aqui na oficina, então fala do PPMN, e aí ele vai falar detalhadamente, elemento por elemento, do que a gente viu aqui. Então, se a gente for lá, por exemplo, evento inicial, ele está aqui, ó, identificado pela cor verde, indica que o processo começou, todo o processo sempre começa com esse evento, fica posicionado do lado esquerdo, a reta superior do processo, centralizado entre as linhas superior e inferior. Então, o manual está bem detalhadinho. E aí a gente fala, evento inicial pode ser do tipo nenhum, tempo, mensagem, sinal ou múltiplo. E aí embaixo a gente mostra quais são os elementos. E a gente explica cada um aqui, o significado de cada um deles. Depois a gente fala dos eventos intermediários e tal. Então a gente vai falar detalhadamente, né, de tudo isso dentro do bloco 1. Né? Então fala dos elementos estruturais, internos, né, do processo. Aí a gente fala, tem até um capítulo aqui chamado Meu Primeiro Mapeamento, né? Então, o que é processo principal, o que são subprocessos, descrições, milestones ou fases. A gente tem um capítulo aqui de boas práticas, né? Então, aquilo que eu falei da nomenclatura das tarefas, de sempre colocar o verbo no infinitivo, essas coisas todas, a gente colocou essas boas práticas aqui. Como que você faz a nomenclatura, né, das lanes, né, que são as raias, a nomenclatura dos processos e subprocessos, né? A gente fala de caminho feliz, então, quando você vai ver um processo, o que é um caminho feliz, né? Um processo sempre tem um início, ele pode ter muitos fins. Lembra quando eu falei do processo de zeladoria? Ele estava no meio do processo de zeladoria, mas um dos caminhos depois do gateway era uma impossibilidade de continuar aquele atendimento, né? Então, assim, é como se você imaginasse assim, eu estou fazendo um fim aqui. Só que os outros caminhos, por exemplo, ao rodar o processo novamente, um outro atendimento, você pode ir por aquele caminho que é possível você atender. E ele vai ter uma continuidade e ele vai ter um outro tipo de fim lá na frente. Então, ele pode ter um início e muitos fins, né? Como que faz a abertura e fechamento dos caminhos, a hierarquia de processos, por aí vai. Alguns padrões para evitar, né? Então, a gente indica uma série de coisas aqui, né? E tem, assim, detalhadamente, até a página 50 do manual, praticamente, ele é muito detalhado. E esse manual, tá vendo? Ele é bem ilustrativo no sentido de que a gente colocou, né, digamos assim, o que é o ideal, o que não fazer, assim, o que não é indicado. E a gente sempre está trabalhando numa questão de boas práticas dos processos. Tem também esses elementos aqui em verde, aqui, ó, que são as dicas. A gente vai dando dica durante a construção do manual, né? Então, em alguns momentos, a gente vai e coloca algumas dicas lá para que possa te ajudar a entender, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma série de dicas que possam te ajudar a entender melhor como fazer o mapeamento do processo. Então, nesse primeiro momento, gente, isso vai ajudar muito vocês, muito mesmo. A Célia mesmo é uma pessoa que ela fez o curso com a gente, 2020, 2023, mas sempre que ela vem falar com a gente, ela fala assim, olha, no manual, em tal lugar assim, assim, assado, eu fiz isso aqui, né? E acredito que isso ajude muito ela lá na hora de fazer os mapeamentos dos processos. Então, acessar esse manual aqui, nesse começo, é primordial. É quase que assim, eu estou desenhando e estou com o manual do lado para poder enxergar, né, e poder olhar se eu estou fazendo da maneira correta ou não. E a gente tentou produzir um manual que seja muito intuitivo e muito fácil de ler, não fique algo enfadonho, né? Depois vai ter o bloco 2, por exemplo, que é entender a gestão por processos, e aí é um próximo passo. Acho que no primeiro momento você vai aprender a desenhar, digamos assim, modelar. Depois você vai conseguir entender o contexto de gestão do processo, ciclo de vida dele, quais são os status, né? Como que eu faço, por exemplo, para um processo, né, evoluir, digamos, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. E por último, lá no bloco 3, por exemplo, tem a avaliação de maturidade. Como sugestão, as pessoas do NTI que estão aqui, as pessoas da PU, entra lá no
no manual, vai lá no final lá, vê como é que tá, como é que foi o levantamento de maturidade do NTI, da APU, né? Para entender um pouco, né? Entende também o conceito de o que é maturidade, o que não é, né? Mas essa participação de vocês nessa oficina aqui também, de uma certa forma, a tendência é que haja uma evolução desse grau de maturidade também nos próximos anos, né? Essa é a ideia.